Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em abundância sobre ela e também sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir que você nos apoie deixando o seu like aqui no vídeo. E além disso, convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever em nosso canal, para que assim você possa acompanhar todos os novos vídeos aqui do canal. Hoje eu venho compartilhar mais uma profecia fortíssima do missionário Flávio Rodrigues, onde ele veio alertar a todos aqueles que estão em posição de destaque, que usam o nome de Deus para escarnecer pastores, governantes e cantores, que agora, no mês de fevereiro, vão descer. E segundo o missionário, isso não vai demorar, pois o Senhor está muito irado com tudo isso que vem ocorrendo dentro da igreja. Quero que você preste bastante atenção neste vídeo até o final e não se esqueça de deixar a sua opinião sobre a mensagem do servo de Deus aqui nos comentários. Esses que andam fraudando, roubando, usando a palavra de Deus para mentir, para fraudar, para roubar, para tirar das pessoas, Deus está tirando a máscara de todos. Prenderam um monte de ontem. Prenderam um monte de ontem. É pastor? Né? Não. É lobo vestido de pastor. É lobo, que tem de lobo aí vestido de pastor. Meu Deus. E Deus vai apertar para o lado desses. Deus deu casa, Deus tira a casa. Deus deu saúde, Deus tira a saúde. Ouve o que eu estou falando. Tem uns aí que Deus vai apertar para o lado deles. Estão dentro da igreja. Vestido de cordeiro, mas é lobo. Está pregando como um cordeiro, mas por trás tem um lobo dentro. E Deus vai apertar para isso. Ouve o que eu estou falando com você. Deus vai tirar a máscara de pregador famoso. Deus vai tirar a máscara de pregador que está pregando, mas está vivendo na vida errada. Está pregando, mas está mexendo com coisa errada. Esses Deus está falando aqui comigo agora. Levante o que faça. Deus está falando comigo, filho. Não tem esse ou essa que está aí, ó. Meu filho, eu vou tirar a máscara. Eu vou jogar na sarjeta. Rebaço que me nega é fácil. Eu vou jogar no pó. Eu levantei, eu lá bato. Revácia. Porque eu dei oportunidade para não mexer com coisas erradas e estão mexendo. Eu dei oportunidade para seguir no caminho e estão pegando atalho. Eu dei oportunidade para subir e tá descendo. Eu dei oportunidade para ir e já quer vir. Então esses eu vou tirar a máscara. Deus vai tirar a máscara de pastor grande aí, tá? Cantores gospel grande. Pregador que tá em cima do púlpito aí, ó. Deus vai tirar a máscara. Deus, olha lá se Deus não descer pro pó com um acidente de carro. Eu vejo um pastor que prega e um acidente de carro e tá mexendo com coisas erradas. Decalápia. E vai ser notícia, viu? E Deus está falando de flácio com minéria. Deus está dizendo de flor com daragassébia. Deus está avisando, sai disso. O que Deus te deu, o que Deus está fazendo por você, você não precisa disso. A ganância é do diabo, o olho grande é do diabo. Se alegra com aquilo que Deus te deu. Deus te deu
Então se alegra, porque Deus abre porta. Deus está falando aqui que vai fechar a porta para pregador, para cantor, que está mexendo com coisas erradas. Uri cantaramanai, Uri canta lamandou, Ubi que leva sábia, rebate que for. Deus está dizendo, filho, pode falar aí, vai começar a partir do mês de fevereiro. Meu Deus. Porque mês de janeiro eu estou dando a oportunidade para parar de mexer. No mês de fevereiro eu estou dando a oportunidade para parar de mexer com coisas erradas. No mês de fevereiro eu estou dando a oportunidade para sair dessa vida errada. Porque no mês de janeiro, fevereiro, no mês de fevereiro, eu vou começar a descer. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando aqui o que Deus está mandando. Eu estou entregando aqui o que Deus está mandando. Eu estou entregando aqui o que Deus está mandando. Deus está falando comigo aqui. Eu te dei janeiro para você recomeçar, sair dessa sair dessa vida errada que você está. Mas no mês de fevereiro, se tu não sair ainda por esses dias, se tu não sair ainda por esse mês, eu te digo, eu vou te vergonhar no mês de fevereiro. Eu vou te vergonhar. No mês de janeiro eu estou te dando a oportunidade, mas no mês de fevereiro eu tiro a sua máscara, eu te jogo no pó, eu te jogo debaixo de um carro, eu te cabo com você, mas meu nome através da sua vida não vai ficar em boca suja, coração sujo, mente suja. Deus está falando, eu estou entregando, Jesus, eu estou entregando. Deus está falando, Deus está dizendo, eu não vou deixar essa boca suja, esse coração sujo, essa mente suja ficar em cima do meu altar, enganando as pessoas. Eu não vou deixar. Acabou a minha paciência com essa humanidade rebelde. Acabou a minha paciência com essa humanidade mentirosa que está em cima do meu púlpito dentro da igreja. Acabou. Kadosh, acabou. Deus está falando. Eu vou tirar essa podridão de cima do meu altar, de dentro da minha igreja. Eu vou tirar essa podridão de dentro. Minha sogra está aí, ó. Minha sogra querida está aí assistindo a live. Eu vou tirar essa podridão de dentro da minha igreja. Chega, acabou minha paciência com vocês. Ai de vocês se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo pedir por misericórdia por vocês, eu já tinha metido fogo nessa terra. Porque eu nunca vi uma terra que fede dentro dos meus templos. Eu nunca vi uma terra que peca tanto dentro dos meus templos. Eu nunca vi a pessoa virar o que é e falar que não é. Eu nunca vi a pessoa torcer minha palavra, igual tem muitos torcendo para ter carro do ano, casa do ano, dinheiro, para ter avião, para ter mansão. Estão torcendo a minha palavra. Aquilo que eu falei que não era, estão falando que é. Aquilo que eu falei que não era, estão falando que é. Eu vou pegar e eu estou te dando a última oportunidade nesse mês de janeiro. É você mesmo. Será que é eu, Deus? É você mesmo. Meu Deus. É você mesmo, querido e querida, que leva a obra de Deus por interesse financeiro. É você mesmo, meu Deus. Será que é eu? É você mesmo. Meu Deus, eu tenho que mudar. Então muda logo. Muda ainda esse mês. Muda ainda essa semana, se for preciso. Hoje ainda. Muda hoje ainda. Hoje é dia 19, né? Hoje é dia 19, né? Hoje é dia 19, né? Então não deixa para amanhã, não. Hoje é dia 19. 19 de janeiro de 2024. Ouve essa live. Grave essa live. Eu sei que muitos canais aí vão publicar essa live. Eu sei. Vocês vão ver essa live de hoje em muitos canais.
E eu quero agradecer cada um de vocês do YouTube, os que falam bem, os que falam mal. Eu quero agradecer vocês por ser um canal de bênção a todos. Porque se eu for falar o nome aqui, vou ter que falar o nome de todos. As mulheres, os homens que tem um canal aí no YouTube, que tem colocado os vídeos do missionário. Deus abençoa. Deus abençoa. Estou orando por todos vocês. Mas ouve o que eu estou dizendo. Estou entregando o que Deus está mandando eu entregar. Deus, a partir desse mês de janeiro, Ele está dando a oportunidade para você se acertar, para você parar de mentir, para você parar de ficar usando de mentira dentro da casa dele, para você parar de ficar usando de heresia dentro da casa dele, para você parar de ficar tendo viagens para lá e para cá, para levar mentira, curas mentirosas. Deus está falando aqui que tem pessoa que está recebendo nas suas casas os mentirosos com curas mentirosas, e Deus está falando comigo que vai descer. Esse mês ainda você acerta a sua vida. Esse mês ainda você acerta seu altar. Esse mês ainda você acerta a sua casa. Porque a partir do mês de fevereiro, Deus vai começar a descer pastor, vai começar a descer igreja, vai começar a descer. Eu estou falando. Vergonhar televisão, internet, tudo vai mostrar. Fulano com algema na mão. Deus está falando. Conserta a sua vida, conserta seu altar, conserta. Bota a sua vida no altar. Quero deixar registrado o testemunho da obra que Deus fez na minha vida. Quando eu nasci, querida irmandade, as enfermeiras chegaram para minha mamãe e disseram: olha, mulher, se consola, se alegra, porque esse teu primeiro filho que você colocou na terra é cego de nascença. E além de ter nascido cego, irmãos, Deus permitiu também que nascesse completamente paralítico. A criança, quando ela vai andar, uns começam a andar antes de 1 ano, outros começam a andar depois de 1 ano. E eu tinha 5 anos de vida e não andava de maneira nenhuma. Com 7 anos de idade, eu fiquei sem o meu pai. O meu pai largou a minha mãe com 4 filhos pequenos e deixou eu, o filho mais velho, com apenas 7 anos. Ali, queridos irmãos, os dias foram se passando. A minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica nas cozinhas dos outros para nos criar. E eu ficava em casa com meus irmãos. E com apenas 7 anos de idade, eu dobrei o meu joelho sem conhecer esse Deus maravilhoso. E falei com Deus e disse: Senhor, me ajuda, Deus, porque eu quero criar os meus irmãos e ajudar a minha mamãe. E assim, eu comecei a meditar na nossa vida e acabei criando 4 melodias. E essas 4 melodias, eu pegava meus irmãos, e nós ia para as calçadas, sentava nas praças, cantava, e o povo colocava esmola na minha mão. E todas aquelas esmolas que eu ganhava, eu trazia, deixava na mão da minha mãe, e ela trazia comida para nós, comprava comida para nós comer, o calçado para nós calçar, e a roupa para nós vestir. O meu avô, irmãos, ele já morava há muito tempo no estado do Acre. E quando ele ficou sabendo
que o meu pai tinha largado a minha mãe. Ele mandou nos buscar. E no ano de 1985, nós deixamos no Ceará, a cidade de Fortaleza, a nossa terra natal, e viemos embora para o Acre. E ali chegamos, já tinha eu a idade de 12 anos, não fui mais cantar nas praças públicas, e nem fui mais pedir esmola para ninguém não, mas passei a trabalhar como vendedor de lanche na rua, para ganhar o pão de cada dia, sem precisar de pedir nada para ninguém. No ano de 87 para 88, Deus enviou uma família de irmãos da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para morar na mesma cidade que eu morava. E ali aqueles crentes chegaram, e nisso eu nunca tinha visto falar que existia crente. Compraram uma barraca de lanche ao lado da rodoviária da cidade. Quando foi um dia, eu estava esperando que alguém me chamasse para que comprasse um lanche meu, quando de repente eu senti que desceu do céu uma voz, e essa voz falou comigo dentro da minha alma, e disse: moço, se chega na barraca de lanche daquele homem, porque as palavras que eu vou colocar na boca dele vão mudar a tua vida na terra. E ali, prezados irmãos, pedi para minha irmã que me guiasse até aqueles crentes. Dei uma boa tarde para eles. Eles me responderam com muita atenção. E eu perguntei de que igreja que eles eram. Eles falaram que servia a Deus na doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E eu falei para eles: moço, eu não sou crente não, mas uma voz mandou que eu viesse aqui falar com você, porque as palavras que iam sair da tua boca iam mudar a minha vida na terra. Ele começou a contar os milagres, as obras que Deus tinha operado na sua vida. E quando foi um dia, eu falei para ele: olha, se a tua igreja tem a doutrina que leva a gente para o céu, então me leva na tua igreja, porque eu quero assistir um culto dos crentes. Ele marcou o dia para me pegar, para que eu pudesse assistir o primeiro culto. E o adversário, que tem uma inveja muito grande nessa obra, tomou a boca do meu avô e disse assim para mim: olha, meu neto, você pode ficar sabendo de uma coisa: qualquer um da minha família que passar a ser crente, eu corto a cabeça de machado. E mesmo sem conhecer o Senhor, mas ele tomou a minha boca. E eu falei com meu avô assim: vovô, eu vou na igreja dos crentes. Se lá eu ver que tem Deus, e Deus me chamar, eu vou servir a Deus. E Deus não vai deixar o Senhor fazer nada comigo. E ali eu entrei naquela noite, pela primeira vez, dentro da Congregação Cristã no Brasil. E fiquei prestando atenção em tudo que saía do púlpito. E quando foi para encerrar o culto, os irmãos pediram o hino 444. Sou criança, mas sou crente em Jesus. E ali, quando eles acabaram de cantar os 3 versos desse hino, eu que nunca tinha visto nem cantar um hino dos crentes, comecei a cantar o primeiro verso e fui parar no último verso.
Amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus por quanto comecei a congregar. E no ano de 1988, dia 31 de janeiro, eu fui convidado para assistir o primeiro batismo. E naquele batismo que eu fui, Deus preparou uma grande multidão. Bastante música, irmandade. E o batismo começou, a minha alma começou a saltar de alegria. E quando o Senhor mandou a palavra, no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 em diante, Sansão fere 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento. Naquela palavra, Deus tomava o ancião que não sabia de nada do que tinha se passado na minha vida. Ele pregava e dizia assim: aqui dentro tem alguém que Deus está te chamando, mas você está com medo de obedecer a palavra de Deus, porque o diabo usou de um dos teus parentes dizendo que se você obedecesse a palavra de Deus, ele iria cortar a tua cabeça de machado. Mas quando o ancião acabou de pregar essa palavra, desceu as águas e começou a batizar as pessoas que tinham pedido o batismo. De repente as almas se prenderam, o batismo parou. E eu conversei com Deus no céu e disse: Deus, se é tu que está me chamando, Deus, eu vou te pedir um sinal agora. Se dentro do inário dos crentes tem um hino que fala a respeito de cego, então toma este ancião e manda ele pedir agora. Quando eu acabei de ter essa conversa com Deus, Deus tomou o ancião dentro do tanque do santo batismo e disse: Irmandade, vamos cantar o hino 65. E ali, eles começaram a cantar o hino 65. E quando eu meditava nas palavras do hino que dizia, e quando foi para encerrar o culto, os irmãos pediram o hino 444. Sou criança, mas sou crente em Jesus. E ali, quando eles acabaram de cantar os 3 versos desse hino, eu que nunca tinha visto nem cantar um hino dos crentes, comecei a cantar o primeiro verso e fui parar no último verso. Amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus por quanto comecei a congregar. E no ano de 1988, dia 31 de janeiro, eu fui convidado para assistir o primeiro batismo. E naquele batismo que eu fui, Deus preparou uma grande multidão. Bastante música. E quando foi para encerrar o culto, os irmãos pediram o hino 444. Sou criança, mas sou crente em Jesus. E ali, quando eles acabaram de cantar os 3 versos desse hino, eu que nunca tinha visto nem cantar um hino dos crentes, comecei a cantar o primeiro verso e fui parar no último verso. Amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus por quanto comecei a congregar. E no ano de 1988, dia 31 de janeiro, eu fui convidado para assistir o primeiro batismo.
E naquele batismo que eu fui, Deus preparou uma grande multidão. Bastante música, irmandade. E o batismo começou, a minha alma começou a saltar de alegria. E quando o Senhor mandou a palavra, no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 em diante, Sansão fere 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento. E naquela palavra, Deus tomava o ancião que não sabia de nada do que tinha se passado na minha vida. Ele pregava e dizia assim: aqui dentro tem alguém que Deus está te chamando, mas você está com medo de obedecer a palavra de Deus, porque o diabo usou de um dos teus parentes dizendo que se você obedecesse a palavra de Deus, ele iria cortar a tua cabeça de machado. Mas quando o ancião acabou de pregar essa palavra, desceu as águas e começou a batizar as pessoas que tinham pedido o batismo. De repente as almas se prenderam, o batismo parou. E eu conversei com Deus no céu e disse: Deus, se é tu que está me chamando, Deus, eu vou te pedir um sinal agora. Se dentro do inário dos crentes tem um hino que fala a respeito de cego, então toma este ancião e manda ele pedir agora. Quando eu acabei de ter essa conversa com Deus, Deus tomou o ancião dentro do tanque do santo batismo e disse: Irmandade, vamos cantar o hino 65. E ali, eles começaram a cantar o hino 65. E quando eu meditava nas palavras do hino que dizia: o Senhor Jesus passava, e com ele a multidão, eis que um cego no caminho mendigava o seu pão. Naquela hora eu falei comigo mesmo: o cego que tem aqui no meio desses crentes sou eu. Quem já mendigou o pão foi eu. Irmão, me leva para batizar, porque esta é a obra de Deus na terra. E quando o irmão pegou na minha mão e saiu me levando para se batizar, trocar de roupa, toda aquela irmandade chorava. Quem era selado com a promessa manifestava. E quem não era selado recebia a virtude do céu. Porque estava vendo um homem que nunca viu nada dessa terra. Desci as águas. E quando o ancião me batizou, Deus me abriu os olhos espirituais. E assim voltei para casa. E quando cheguei em casa, o meu avô ficou sabendo que eu tinha me batizado, me xingou de tudo quanto foi nome, só não me chamou de santo, mas tudo quanto foi nome ruim ele me chamou. E ali, irmãos, ele veio para querer cumprir a promessa que o diabo tinha falado na boca dele. E quando ele veio querer cumprir a promessa, eu cantei para ele o último verso do hino 444. Sou criança, mas sou crente em Jesus. Naquela hora, o braço dele endureceu para cima. E ele não teve o poder de fazer nada comigo. Porque quando eu cantei o hino, naquela hora, serviu como uma queixada de jumento da minha vida, e ele não teve o poder de fazer nada comigo. E assim, Deus converteu a minha alma, e eu sou um servo de Deus,
feliz em servir esse Deus maravilhoso. Continuei a minha caminhada na fé. Novinho de batizado, com 2 meses de batizado, eu comecei a prestar atenção na orquestra musical e vi os músicos tocar. Achava muito linda aquela orquestra. Fiz uma oração para Deus e disse para Deus: ó Senhor, na tua casa tu tem uma orquestra muito bonita. Será que no meio dessa orquestra tem uma vaguinha para mim, Senhor? No outro dia, era dia de escolinha musical. Eu cheguei para o irmão que me evangelizou e disse para ele: irmão Isaías, Deus mandou te dizer que você tem que me ensinar a música. E ele disse: irmão, eu estou achando difícil ensinar para quem tem as 2 bolas dos olhos. Eu quero só ver como é que eu faço para ensinar a você que nunca enxergou esse mundo. E ele começou a me ensinar o bona, como dividir as lições. Mas chegou uma certa altura, irmãos, que ele precisou de viajar para visitar o seu pai. E ali, ele foi embora para Dourados, falou comigo: irmão, quando nós voltar, nós continuamos o estudo. Aí ele, chegando em Dourados, levaram ele para congregar numa cidade chamada Carapó. E lá em Carapó ele viu um cego tocando pistão na congregação. E ele chegou para esse cego e perguntou: irmão, como você está aprendendo a tocar na congregação? Lá no Acre eu tenho um irmãozinho que é cego também e quer porque quer tocar na igreja. E eu não estou sabendo como ensinar. Deus tomou a boca do cego e disse: irmão, o encarregado pega o inário, canta as notas para mim, e Deus tem me dado a graça de decorar. E assim, ele voltou para o Acre, comunicou a necessidade ao ancião que me batizou, e ele foi para o estado de São Paulo, para a reunião do Ministério no Brás. E lá, ele comunicou a necessidade aos irmãos, e Deus usou do cunhado dele, e com 4 meses de batizado, mandou um instrumento novinho para mim, sem ter condição de comprar, como não tenho até hoje. Com 6 meses de batizado, já estava tocando nos cultos de jovens e menores. Com 1 ano de batizado, Deus me ensinou a tocar os 450 hinos do inário e mais os 7 corinhos, tudo decorado as notas musicais na cabeça. Morava distante da congregação, a quase 1 quilômetro. Deus permitiu que passasse por uma escola de deficiente visual. E ali o Senhor abriu minha mente. Aprendi a andar na rua sozinho. Aprendi a ler, a escrever. E ali eu ia para a igreja sozinho. Pegava minha bengala, pegava o meu instrumento, ia para a congregação. Os meus irmãos, ninguém me acompanhava. Quem me acompanhava eram os anjos do céu. E ali, queridos irmãos, um dia
Eu orei a Deus e pedi para o nosso Deus, falei com Deus e conversei com Ele, dizendo: Senhor, até quando, Senhor, eu vou ficar nessa minha casa sozinho te servindo? Ninguém quer me acompanhar. Eu sou teu filho, Senhor. E hoje eu vou para o culto de jovens e menores. E quero que tu fale comigo, Senhor. Se um dia eu vou ser dono de uma casa, se um dia eu vou ter um filho para me chamar de pai, se um dia eu vou ser companheiro de uma esposa, se eu vou ter uma esposa por companheira para zelar de mim. Fiz essa oração para Deus na minha casa, irmãos, e fui para a congregação. Quando eu cheguei na congregação, orei a Deus de novo. E na hora da palavra, Deus mandou a palavra e tomou a boca do nosso cooperador e disse: aqui tem um moço que entrou provado, entrou angustiado, entrou abatido, e você perguntou para Deus, perguntou para mim se eu tenho uma casa para te dar. Deus manda te dizer: vou te dar casa, vou te dar móveis, vou te dar uma esposa para zelar de você, vou te dar um filho para te chamar de pai, vou provar para o diabo, vou provar para os teus parentes que eu te amo. E assim, amados irmãos, Deus prometeu pela palavra e eu guardei ela no meu coração. E assim pedi a palavra a respeito que Deus me desse um casamento, irmãos. Porque eu sozinho da família, na fé, na caminhada, seguindo a Jesus Cristo. E os anos se passou. E no ano de 93, Deus chamou um moço, criado sem pai, criado sem mãe. Perdeu a mãe com 2 anos de idade. E ali quem criou ele foi os avós. E com 17 para 18 anos, ele foi fazer uma queimada na roça. E quando vinha voltando para casa, pegou chuva na estrada. E ali deu um choque térmico no servo de Deus. E paralisou os seus 2 braços. E Deus teve misericórdia da sua alma. E no dia 21 de março de 93, chamou ele nessa graça. E com 2 meses depois, colocou para ser meu companheiro. O cego, os braços do paralítico. E o paralítico, os olhos do cego. Tinha que dar banho nele. Tinha que trocar a roupa nele. E tudo isso, Deus me dava a graça de fazer, carregar as malas da viagem. E assim, nós viajamos por 13 estados do Brasil. Queridos irmãos e também irmãs que irão ouvir essa fita, será que a tua prova, será que a tua dificuldade é maior do que um homem que não enxerga? É maior do que um homem que não tem praticamente seus 2 braços para se virar sozinho? Olha, irmã, olha, irmão, dá valor ao Senhor teu Deus. Serve a Ele com alegria. O irmãozito não enxerga, não sabe como é que é as cores, não sabe como é que é a vida enxergando. O irmão Nelson não enxerga, e ele aprendeu a música e toca na sua casa para alegrar a sua alma. E nós temos certeza que esta gravação vai trazer libertação, vai trazer consolo, vai trazer paz, vai trazer alegria, porque você é uma rosa de Saron diante do Senhor.
Então, irmãos, passou-se 5 anos. Deus revelou uma missão para o meu companheiro, que nós íamos nós dois dentro de um avião para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É uma missão na obra. E quando chegamos em Natal, procuramos a missão, fizemos o que Deus mandou e procuremos a querida Irmandade, nos receberam com amor, com alegria. E não esperava eu, jamais me passava pela cabeça que o meu futuro e que o plano que Deus tinha de me abençoar, cumprindo a palavra do casamento na minha vida, estava no estado da Paraíba. Deus preparou que nós fomos para o estado da Paraíba. Nem passava pela nossa cabeça que iríamos até lá. E Deus preparou, irmãos, que nós fomos até aquele estado. E quando cheguei lá, congreguei numa igreja. E quando acabou o culto, saí fora do pátio. Veio a mocidade me saudar, perguntar de onde que eu era. E ali, eu disse para eles, olha, eu sou do Acre. Na época ainda estava morando no Acre. E ali chegou o porteiro da congregação. Começou a apresentar para mim a sua família. Começou a apresentar para mim a sua esposa. E quando ele apresentou para mim a sua filha caçula, uma moça me saudou. E quando ela me saudou com a paz de Deus, eu disse amém. Deus falou dentro da minha alma, eis aí a tua esposa. Eu contendi com Deus e disse, Senhor, essa moça é muito bonita para mim. Ela é muito nova, Senhor. Eu não tenho nada, senão uma pequena aposentadoria. Como que eu vou viver? Só com essa aposentadoria, meu Deus. E ali, irmãos, conversei com ela, ouvi a palavra, já tinha tido a promessa de Deus na minha vida. Então eu cheguei naquela moça, conversei com ela, ela não me discriminou. Olha a moça que irá ouvir essa fita, esse CD. Não discrimina ninguém, não rejeita aquilo que Deus prepara. Serve a Deus com amor, aceita a vontade de Deus da tua vida. E quando Deus te preparar um companheiro, não fica olhando se ele tem dinheiro, não fica olhando se ele tem carro, não fica olhando se ele trabalha no banco ou não trabalha. Faça a vontade do teu Criador. E assim eu conversei com a minha esposa. Ela não me discriminou e disse que me aceitaria. E ali eu fui na casa do pai, pedi a ela namoro e casamento, tudo pronto de uma só vez. Ficamos 1 ano e 8 meses sem se ver. Quando nós se encontramos, Deus preparou que eu vim para Rondônia. E aqui em Rondônia, irmãos, fui morar na casa de um cooperador. E esse cooperador zelou de mim como se fosse um dos seus filhos. E em menos de 1 ano, Deus me deu uma casa toda mobiliada. A aliança foi pelo correio e o noivado foi pelo telefone. E quem colocou a minha aliança no meu dedo foi o próprio cooperador que andava comigo. E ali, querida mocidade que irá ouvir esse CD, no ano de 97,
dia 23 de dezembro de 97. Foi o dia em que os paraibanos puderam ver um cego desprezado, um cego que ninguém dava nada por ele, receber a vitória da mão do Todo-Poderoso. Me casei e orei a Deus. Conversei com o nosso Deus e disse: Senhor, agora eu vou receber a minha esposa para sempre. Eu nunca vou poder ver ela como ela é. Se for do teu agrado, se for da tua vontade, Senhor, permita que nem que seja por 1 minuto, ou fração de segundos, mas eu possa contemplar a face da minha esposa. Ali, prezados irmãos, e também irmãs, e todos aqueles que ouvirão esse CD, eu entrei na festa com a minha sogra, e quando foi para mim receber a minha esposa, que o meu sogro vinha trazendo ela para mim, faltou baseadamente uns 4 para 5 metros antes de pegar na mão dela. Deus abriu a minha vista e eu vi ela por completo. Quando apalpei a sua mão, quando peguei na mão dela, Deus fechou a minha vista. E nunca mais eu vi nada. Moramos 7 anos aqui em Rondônia. E estamos aqui na cidade de Rolim de Moura, gravando este CD, para que fique gravado na recordação, no coração de todos aqueles que irão ouvi-lo. Quem está gravando esse CD é o nosso irmão Zito. E quem me acompanhou nesse teclado foi o nosso irmão Nelson, junto com a sua família, seus filhos Daverson, sua esposa Isabel, seu filho Alisson, e temos aqui os nossos irmãos Jequias, Osvaldo, Roberto, temos a irmã Elisângela, temos a nossa irmã Tatiane, que nasceu domingo, há 3 dias atrás. Temos a nossa irmã Diva, temos a nossa irmã Larissa, temos a nossa irmã Luana, temos o Uriel, o Ian, a nossa irmã Ermelinda, mãe do irmão Nelson, a nossa irmã Eliane, que não está aqui conosco, mas vai ouvir esse CD, e na hora das suas aflições, Deus vai libertar. E se algum incrédulo, irmãos, algum ateu, ouvir esse CD, Deus vai fazer obras, porque o Senhor prometeu que o dom da música ia cair sobre a cabeça de alguém quando eu contasse esse testemunho da música. Alguém ia se converter quando ouvisse o meu testemunho. Então, fica de recordação. Daqui uns dias, nós não veremos mais, irmãos. Vamos embora para o estado da Paraíba. O irmão Zito vai embora com a irmã Gessilene, o irmão Micael, e vai ficar dentro do coração de vocês essa lembrança, vai ficar dentro do coração de vocês essa data. Olha, irmão Osvaldo, lembra-te que você pegou na mão do irmão Zito e guiou para as congregações. Lembra que quantas as vezes você tirou o instrumento do estojo para me tocar? E nós não vamos poder se ver tão fácil. A distância é grande. A distância nos separa.
Mas olha, irmão Osvaldo, olha, irmão Dequias, olha, irmão Roberto, olha, irmão Nelson, olha, todos que irão ouvir. Se nós não se vê na terra, nós se vê no céu, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e foi escrito com a caneta do Todo-Poderoso.